Saudações, turma Ita! Professor Guizoli aqui mais uma vez. Vamos dar sequência nos nossos estudos. Agora vamos falar de um tópico importantíssimo, que são algumas limitações das leis de Newton. Então lembra aí, né? A gente começou falando, voltando um pouco nas nossas aulas. Cadê? O primeiro tópico foi aquela conversinha, foi uma introdução. Um pouquinho de Aristóteles, do Galileu. Segundo tópico, que é o que a gente está discutindo já há um tempo, tá aqui, foram as leis fundamentais da dinâmica. Fizemos alguns exemplos, gastamos um tempo nas 3 leis, beleza. Agora vamos fazer uma observação, terceiro tópico, sobre as limitações das leis de Newton. Como assim? Elas valem sempre e tal? Eu sempre posso aplicar as leis de Newton? Tipo uma conversa aqui meio de química, né? Tem uma regra aqui do octeto, mas tem essa exceção. Será que tem exceção aqui também? Bom, tem. Não sei se bem uma exceção, mas tem um campo de validade dessas leis. Você já deve ter escutado a respeito da tal da teoria da relatividade do Einstein, né? Uma teoria mais moderna, que é uma outra formulação mais extensa da mecânica, beleza? Então, as leis de Newton, elas são um caso particular da teoria da relatividade especial em geral. A gente até vai chegar a estudar um pouquinho de teoria da relatividade especial aqui. Então, assim, uma das coisas que eu tenho que te falar é, talvez você já tenha escutado a respeito, quando você está em velocidades altas, velho, as coisas começam a dar um pouquinho de problema com as leis de Newton. Como assim? Então, só para te mostrar um pouquinho isso, só para te dar uma intuição do que eu estou querendo te dizer, imagina a seguinte situação física. Uma situação bem simples que é, eu vou pegar um bloquinho aqui, ó, então vamos pegar um bloquinho e vamos começar a empurrar ele, beleza? Vamos começar a acelerar ele. Então eu venho aqui, ó, faço uma força, começo a puxar ele, por exemplo. Então começa a puxar esse bloco com uma força F. Naturalmente ele começa então a acelerar. Ele começa a adquirir uma certa aceleração. Vamos colocar aqui, ó, para a direita. Tudo bem? Beleza. Bom, a aceleração, vamos supor que é uma força constante, então gera uma aceleração constante, então esse cara vai ganhando velocidade a uma taxa constante. E como que ele vai ganhando velocidade? Como é que seria o gráfico, né, da velocidade dele em função do tempo? Seria um gráfico disso aqui, cinemático, né? Então um gráfico assim, uma reta. E qual que é o limite de velocidade dele? Aí você pode falar, uai, nenhuma. Enquanto eu estiver fazendo essa força, eu vou estar gerando essa aceleração, dada pela segunda lei, né? F é igual a ma. Então a aceleração seria a força dividida pela massa. E, enfim, esse cara vai embora. E vai embora, atinge qualquer velocidade que eu quiser. Qual que é o limite de velocidade? Não tem limite. Enquanto eu estiver fazendo força, ele vai ganhando velocidade. Mas talvez você já tenha escutado aí que existe um limite de velocidade. Existe, uma velocidade máxima aí que a gente pode atingir, que a gente chama de c, né? Que é a tal da velocidade da luz. Então tá aqui, vamos colocar aqui, ó, c, que seria no vácuo, né? 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Talvez você já tenha escutado aí que é crime, né? Que é pecado chegar a velocidades superiores à da luz, né? No máximo que a gente pode chegar é na velocidade da luz, isso se for um corpo que não tem massa, né? Seria o fóton e tal. Então, enfim, então peraí, a gente está vendo se isso aí faz sentido. Isso aí é uma previsão da teoria einsteiniana, né? Uma teoria da relatividade. Então peraí, então isso aqui já não faz mais sentido, né? Então a teoria newtoniana deve falhar para quando a gente começa a chegar em velocidades próximas da luz, uma vez que a teoria newtoniana prevê que enquanto eu estiver fazendo força, eu vou estar gerando aceleração e tudo bem, não tem limite nenhum. Eu posso atingir qualquer velocidade que eu quiser, o dobro da velocidade da luz. Pode levar um tempão, né? Você fazendo uma força e acelerando esse cara, como a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ou eu vou ter que fazer uma força muito grande para gerar uma aceleração alta, ou eu vou ter que ficar um tempão acelerando ele, ou as duas coisas, né? Talvez eu tenha que gerar uma aceleração alta e ficar ali horas, dias acelerando esse cara, mas tudo bem. A teoria prevê que, teoricamente, né, é possível você superar a velocidade da luz. Então esse gráficozinho aqui, vamos escrever, seria um gráfico da teoria newtoniana. Então um gráfico aqui, ó, vou colocar mais embaixo aqui, do Newton, né? Beleza. Já o gráfico da teoria einsteiniana seria um negócio mais ou menos assim, ó. Então a teoria do Einstein, aqui, ó, essa curva, essa reta da velocidade da luz, ela é uma assíntota dessa outra curva aqui. Difícil desenhar isso aqui, ó, mais ou menos assim, pode ser? Então essa curva vermelha, ela vai tendendo assintoticamente para essa reta pontilhada sem nunca tocá-la, né? Então nunca encosta, né? Então essa aqui seria a ideia da teoria do Einstein. Então olha que louco, você vai acelerando o cara, ele vai sempre ganhando cada vez mais velocidade, mas nunca chega na velocidade da luz. Essa curva tende assintoticamente para essa reta verde. Interessante. Então você está vendo que essas duas teorias divergem, né? Elas preveem resultados distintos, né? Exceto, é claro, se a gente estiver nesse regime.
nesse regimezinho aqui, ó, vê se você observa bem, as duas curvas coincidem, uma curva se sobrepõe à outra, né? A curva do Einstein está exatamente caminhando ao longo da reta do Newton, então, perfeito. Então, eu estou vendo que a validade das leis de Newton, ela está limitada a essa situação aqui, ó, até aqui mais ou menos, né? Então, a partir daqui, uma curva começou a ir para um lado, a outra curva começou a ir para o outro lado. Quanto que é isso aqui mais ou menos, né? Isso aqui é mais ou menos 10% da velocidade da luz, 0,1 c. Então, a teoria newtoniana, para a gente, os problemas todos que a gente vai estar resolvendo aqui, são problemas em que o resultado vai estar correto, sim, para até 10%, para velocidades, né, até 10% da velocidade da luz, que é onde essas duas teorias coincidem. Então, assim, qual que é a validade das leis de Newton? Então, a ideia é que as leis de Newton vão ser uma aproximação, um caso particular da teoria einsteiniana, que seria a teoria mais correta para descrever o movimento de corpos, né? A dinâmica e a cinemática de corpos. Mas, enfim, para até 10% da luz, as duas teorias coincidem perfeitamente. Aí então, observação. Então, a teoria do Newton vale para baixas velocidades. Só que um baixas também aqui, né? Entre aspas até. Por quê? Porque quando a gente está falando de baixo, estou falando da ordem de aproximadamente 10% da velocidade da luz, cara, que é o quê? Bom, a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, eu estou falando de 3 vezes 10 a 7 metros por segundo, que é muita coisa, cara. Se a velocidade da luz é 300 mil km por segundo, a gente está falando de 30 mil km por segundo, que é rapidaço. Você já viu alguma coisa andando a 10% da velocidade da luz? Duvido. Se passou alguma coisa para você nessa velocidade, você nem viu. O trem foi tão rápido que você não chegou nem a ver, né? Então, enfim, beleza. Pra gente, então, aí você pode falar, então, essa resposta nossa aqui tá errada? Não, claro que não. A gente vê um problema de uma massinha subindo. Que velocidade que sobe? 10 metros por segundo? 5? 20? 200 metros por segundo? Que seja. Tanto faz. A gente tá falando aqui de um negócio que é da ordem de 30 mil quilômetros por segundo. Então, assim, se você vê um bloquinho escorregando plano, uma polia, tá longíssimo de estar a 10% da luz. Então, a resposta nossa é 100% correta, não tem erro nenhum. Então, fica atento só nisso. Agora, quando a gente vai falando, considera um elétron que está num acelerador de partículas com uma velocidade aqui de 3 vezes 10 a 7 metros por segundo, você fala, peraí, então aqui a teoria newtoniana já vai começar a falhar. Quando você vai para teorias atômicas, né, o Bohr fala lá, considera o elétron girando em torno do núcleo governado pelas leis da mecânica clássica. Mas peraí, mas as leis da mecânica clássica começam a falhar dependendo aí da ordem de magnitude da velocidade desse elétron e tal. Então, enfim, tenha em mente isso, tá? A teoria funciona bem para baixas velocidades, mas baixo dentro disso. Então, enfim, a teoria funciona muito bem para você descrever um carro em movimento, uma bolinha em movimento, uma caixinha escorregando no plano. Esses problemas todos aí clássicos que a gente vai tratar, tá perfeito, assim. A teoria vai funcionar muito bem. Tranquilo? Beleza. Tenha em mente aqui também, pessoal, que agora a gente vai falar de uma coisa um pouquinho mais aprofundada e aqui vai ter uma diferença fundamental. Referenciais inerciais. A ideia é que as leis de Newton, elas só valem em referenciais inerciais. Aqui tem uma diferença muito grande. Porque você pode falar, estou só te contando um pouquinho, só para você saber, para acontecer isso da relatividade, né? Você lembrar disso, saber da divergência das teorias, mas assim, de forma pragmática, isso não vai fazer a menor diferença na sua vida. Porque é o que eu estou dizendo, os problemas nossos, todos eles vão estar muito longe de estar a 10% da velocidade da luz, então você não vai precisar nem se preocupar, você pode usar a teoria newtoniana que não tem problema nenhum. Já aqui não, aqui você vai precisar se preocupar, você vai precisar identificar quando que você tem um referencial inercial, quem que pode aplicar as leis de Newton. Então a ideia é que eu vou tentar construir isso aqui com vocês, né? Construir essa ideia, mas vou só anotar aqui então que eu quero mostrar é que as leis de Newton só valem em referenciais inerciais. Aqui realmente agora começa a fazer a diferença de quem vai fazer o Enem e quem vai fazer o ITA, né? Aqui é um tópico especial, quem estuda só na turma ITA mesmo, que a gente entender em detalhes o que é esse referencial inercial. Bom, vamos lá. O que seria o referencial inercial? Aqui a gente vai trazer de volta aquela discussão que eu fiz com vocês de por que a gente precisa da primeira lei de Newton. Sendo que a primeira lei de Newton, o conteúdo dela está na segunda, lembra dessa conversa? Bom, um referencial inercial, pessoal, é um referencial que está dentro da primeira lei. Então, é um referencial que está em repouso ou em MRU. No fundo, então, atualmente, na época do Newton era um pouco diferente a necessidade das três leis, o negócio do espaço absoluto, uma discussão que eu não vou entrar em detalhes não. Mas quando eu falo aqui, ó, é um referencial que está em repouso, um MRU, eu estou falando de um referencial que está ali dentro da primeira lei, né? O que fala a primeira lei de Newton? Corpo em repouso, um em movimento retilíneo uniforme, né? Permanece no seu estado, etc, etc. Então, basicamente,
Quando eu falo de um referencial inercial, é um cara que está dentro da primeira lei, ou em repouso ou em MRU. Qualquer referencial que esteja em repouso a um referencial inercial, a gente chama ele também de um referencial inercial. Qualquer referencial que esteja em MRU a um referencial que eu previamente sei que é inercial, a gente também diz que ele é inercial. Então, meio que a primeira lei é o que vai agrupar e definir o que é um referencial inercial. Tranquilo? Um referencial não inercial é um referencial que tenha, então aqui, ó, qualquer referencial, então vamos colocar aqui, ó, um referencial que possua qualquer tipo de aceleração, ou então ele às vezes também é chamado de referencial acelerado, né? Qualquer tipo de aceleração em relação a um referencial inercial. Em relação a um referencial inercial. Beleza, então chamado de referencial acelerado. Então um cara que não está em repouso ou em MRU, ele vai ter algum tipo de aceleração, seja ela centrípeta, tangencial, enfim, esse cara vai ter aceleração. Então essas são as duas classes de referenciais que a gente consegue definir aqui, né? Referenciais inerciais e não inerciais. O que eu estou te dizendo, cara, é que as leis de Newton, a segunda lei, F é igual a MA, ela só vale se quem estiver equacionando for um referencial inercial. Se não for, se for um referencial acelerado, o F vai ser diferente de MA. Sério? Nós vamos construir essa ideia aqui. Terceira lei de Newton também, ação e reação. Se você tiver num referencial não inercial, um referencial acelerado, você vai ver que vai ter força lá que não vai ter reação. Então tem ação, mas não tem reação. Então a terceira lei de Newton já não vale mais também. Olha que curioso. Então isso aqui já é bastante importante a gente entender. Por que isso acontece? Bom, vamos lá. Vamos discutir um pouquinho mais detalhes isso. Considere o seguinte sistema, então. Então, no espaço tridimensional, existe um referencial S, que é o referencial verde, que está em repouso. Então, eu vou assumir que ele é um referencial inercial. Aí você poderia estar em repouso em relação à Terra, né? Aí você poderia perguntar, bom, mas a Terra ela não é um referencial acelerado? A Terra não tem movimento de rotação não tem aceleração centrípeta envolvido. De fato, sim, mas a gente assume que a Terra, tá? Então, vou até pontuar essa observação. Então, a gente assume que a Terra é um referencial inercial. A Terra é um referencial inercial. Por que isso? Porque apesar dela estar assim rotacionando em torno de si mesma, girando em torno do Sol, então de fato ela é um corpo que tem aceleração, esses efeitos de inércia, depois a gente vai aprender a calcular eles mais para frente, bem mais para frente, quando a gente estudar em detalhes os referenciais não inerciais, a gente vai ver que esses efeitos de inércia são pequenos, desprezíveis, então a gente pode assumir, sem muito erro aqui, que a Terra é um referencial inercial. Então, uma vez que eu tenho esse indivíduo que está parado em relação à Terra, se ele está parado em relação a um referencial inercial, ele, portanto, é também um referencial inercial. Tranquilo? Beleza, daí eu tenho aqui o referencial S', que é esse menininho azul, que está dentro de um vagão que está se movendo, olha o ventinho aqui, está se movendo de algum jeito em relação a esse menino. Está se movendo como? Em MRU? Está acelerado? A princípio a gente não sabe. Ele tem algum tipo de movimento aí, se é acelerado ou não, a gente vai discutir já já. Aí digamos, por exemplo, que esse menininho pega e joga uma bolinha. Então tem uma bolinha se movimentando. E esses dois referenciais, o S' e o S, vão, por exemplo, descrever o movimento dessa bolinha. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. De modo um pouquinho mais abstrato, então fisicamente você pode pensar nisso, referencial S, S' e uma bolinha, vou chamar de P aqui, né? Ou B, uma bolinha B, que está se movimentando. Esses dois referenciais vão estudar o movimento dessa bolinha, esse menino e esse outro cara aqui. Bom, de um modo mais abstrato, um referencial para a gente é um sistema de coordenadas, né? Então, se eu tenho um referencial S, eu tenho um referencial XY aqui, um sistema de coordenadas XY, que vai descrever esse movimento. Se eu tenho um referencial S', tá aqui um sistema de coordenadas X', Y', que vai descrever esse movimento. Bom, vamos lá, vamos fazer uma coisa que a gente já fez quando a gente discutiu composição de movimentos, velocidade relativa de Galileu, que é o seguinte. Como que o referencial S' descreve o movimento dessa bola? Bom, o referencial S' vai estar o tempo inteiro olhando para essa bola. Ele descreve através do vetor posição, que é um vetor que vai dos olhos dele até aquela bola. Mesma coisa para o referencial S. Como é que ele descreve o movimento da bola? Ele está o tempo inteiro ali olhando para a bola. Então é um vetor que conecta ele até a bola, um vetor posição. Então vamos lá, esses dois referenciais S e S' vão descrever o movimento da bola usando isso aqui, ó, o referencial S' vai utilizar esse vetor posição. Então eu vou chamar de RB S', que seria então a posição da bola B em relação ao referencial S'. Pode ser? O outro referencial S, ele descreve também o movimento da bola usando esse vetor posição aqui, ó. O vetor que vai da origem dele até a posição da bola. Então tá aqui, eu vou chamar de RB
S, posição da bola B em relação ao referencial S. Pode ser? Opa. Então tá, opa, que seria a bola B, né? Botei P, então aqui, ó, B. Tranquilo. E aí eu posso pegar também um outro vetor posição, esse vetor posição de roxo aqui, que vai conectar os dois referenciais. Então ele vai descrever o movimento de um referencial em relação ao outro. Então eu vou chamar aqui de RS'. A posição do referencial S' em relação ao referencial S. Pode ser? Beleza. Aí você pode enxergar aqui que existe uma soma vetorial que eu posso escrever. Olha só, o vetor roxo somado com o vetor azul, regra do polígono para a soma de vetores, né? Tem que dar o vetor verde, concorda ou não? Ah, verdade. Então, vamos escrever isso? Então, aqui, ó, o vetor roxo somado com azul vai ter que ser igual para a gente ao vetor verde. Então, vamos pegar aqui, ó. Então, deixa eu pegar aqui, ó, o vetor azul. Então, RBS é a posição da bola, aliás, RBS', posição da bola em relação ao S', mais o vetor roxo, posição do S' em relação ao S. Isso tem que dar o vetor verde para a gente, que é a posição da bola em relação a S. Beleza, tranquilo. Isso aqui está me descrevendo como é que as coordenadas mudam quando a gente muda de referencial. A posição da bola em relação ao referencial S, em relação àquele menino ali que estava parado, volta para a figura aqui, ó. A posição da bola em relação a S é o quê? É a posição da bola em relação a S', faltou uma linha aqui, né? É a posição da bola em relação a S', ou seja, a posição da bola em relação ao menino, mais a posição de S' em relação a S. Posição de S' em relação a S é a posição de um menino em relação ao outro. O que essa equação está falando? Digamos, por exemplo, que eu lanço essa bola a 2 metros por segundo. Então, o menino azul lançou a bola a 2 metros por segundo em relação a ele. E digamos que, por exemplo, a velocidade aqui de um referencial em relação ao outro é de 10 metros por segundo. Qual que seria a velocidade que esse menino emite da bola? Bom, 10 metros por segundo, a velocidade do vagão, mais 2 metros por segundo, a velocidade da bola em relação ao menino. Então, seria 12 metros por segundo. Essa é a ideia do Galileu lá, né? Então, a posição de um cara, né? Então, a posição de um objeto em relação a um referencial é a posição desse objeto em relação ao outro referencial, mais a posição desse referencial em relação ao outro, a posição relativa entre os referenciais. Eu posso escrever isso até utilizando a velocidade, né? Que é a equação da velocidade relativa, da relatividade das velocidades de Galileu. Ou seja, pega essa equação, deriva ela em relação ao tempo, né? Ou divide pelo tempo, vai. Pega a taxa de variação no tempo disso. Bom, o tanto que a posição muda no tempo, a gente sabe que isso daí chama velocidade. Então, posso escrever de forma mais explícita aqui uma equação para as velocidades. Então, a velocidade da bolinha B em relação ao S', mais a velocidade de S' em relação a S, ou seja, mais a velocidade de um referencial em relação a outro, isso tem que ser igual à velocidade da bola em relação a S. Que é aquilo que eu falei, então a velocidade da bola em relação ao menino parado é a velocidade da bola em relação ao menino dentro do vagão, que seriam uns 2 metros por segundo, mais a velocidade com que o vagão se move em relação ao menino, velocidade entre os referenciais, então eu medi 10 mais 2, 12 metros por segundo. Então aquela ideia de composição de velocidades de Galileu, de como é que você muda de referencial, como é que as velocidades mudam. Tranquilo, essa aqui é exatamente o que a gente estudou lá em cinemática vetorial, composição de velocidade de Galileu. Agora pega essa equação, deriva de novo em relação ao tempo, ou seja, pega a taxa de variação no tempo, divide pelo tempo. Bom, o tanto que a velocidade muda no tempo, a gente chama isso de aceleração. Então essa equação, por fim, vai ficar assim, ó. Então eu vou ter que a aceleração, escrever primeiro o cara verde aqui, né? Da bolinha B em relação ao referencial S, isso vai ter que ser igual a aceleração da bolinha B em relação a S', não é isso? Então a aceleração da bolinha em relação a S', mais a aceleração de um referencial em relação ao outro. Não é isso? Que é o tanto que essa velocidade muda. Então, a aceleração de S' em relação a S. Então, isso aqui seria tipo uma equação para aceleração relativa, igual isso aqui é uma equação para velocidade relativa. É mais ou menos essa a ideia. Agora, vamos destacar essa equação. Aqui tem uma conclusão importante, que é o seguinte. Bom, guarda um pouquinho essa equação, na verdade, deixa em stand-by. Quero te convencer de uma coisa aqui antes. Te convencer do quê? Bom, o que é a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton fala que F é igual a ma. Bom, eu quero te convencer que quando eu mudo de referencial, tanto faz quem que está olhando, se é o S ou se é o S',
Por exemplo, a massa que eles medem dessa bolinha é a mesma. Faz sentido? Se essa bolinha tem uma massa de 2 kg, cara, é 2 kg tanto para o menino azul quanto para o menino verde, né, ou não é? Quando a gente muda de referencial, um corpo não fica mais pesado, mais massivo, menos massivo, é razoável. Então, se eu tenho uma garrafa d'água aqui, vamos supor que essa bolinha é uma garrafa d'água, tem 1 litro de água lá dentro, ou seja, 1 quilo de água lá dentro. Os dois referenciais vão ter que concordar, velho, tem 1 litro de água. Tem 1 quilo de água. A quantidade é a mesma quando a gente muda de referencial. Então, a massa que mede a quantidade de matéria também é a mesma. Então, a gente fala que a massa ela é um invariante sobre mudanças de referencial. Então, a ideia é que a massa não muda quando eu mudo de referencial. Então, isso aqui é uma coisa constante. Qualquer referencial, né? A velocidade pode mudar. Quando eu mudo de referencial, um corpo pode estar parado, em movimento, tudo bem. Mas a massa dele todo mundo vai ter que concordar. Ah, verdade, ok. O que mais? Eu quero também tentar te convencer que a força também é um invariante sobre mudanças de referencial. Ela também não muda quando a gente muda de referencial. Por exemplo, essa bolinha, eu joguei ela. Qual que seria a única força que está atuando nela aqui? Desprezando a resistência do ar e tal, seria o peso. E o peso dela é o quê? É mg. Bom, se o peso dela é massa vezes gravidade, eu já sei que os dois referenciais concordam a respeito da massa, mas a gravidade também é a mesma. Gravidade da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado, independente de quem olha. Para esse menino a gravidade é 10, para esse menino a gravidade é 10. Concorda ou não? Bom, beleza. Então, por exemplo, a força peso não muda. Quando eu mudo de referencial, os dois referenciais vão concordar a respeito da força. Você pode pensar na força se você quiser, uma força de contato. Imagina que a gente trocou um soco, beleza? Te deu um soco. Cara, tanto faz quem que tá olhando, a força, a intensidade do soco que eu te dei é a mesma, é ou não é? Você poderia alegar assim, imagina que eu te dei um soco na cara, aí um outro referencial chega e fala pra você assim, ah, cara, no meu referencial a força foi 0. Você vai lá e mostra a sua cara pra ele, olha a minha cara aqui, olha o resultado aqui, o efeito da coisa, como é que a força foi 0. Você concorda ou não? Então a força não muda quando a gente muda de referencial. Força elétrica, por exemplo, né? Peguei duas carguinhas aqui, ó, coloquei uma certa distância D, a força entre elas, força colombiana, K, Qzão Qzinho sobre D quadrado. Quando eu mudo de referencial, K é uma constante, o K não muda. As cargas não mudam quando eu mudo de referencial. Se eu tenho 1 coulomb de carga, tanto faz quem está olhando. A quantidade de carga é a mesma, né? O número de elétrons em excesso, o número de prótons em excesso é o mesmo, não importa quem está olhando, beleza ou não? O que mais aqui? A distância entre as partículas também é a mesma. Independente de quem está olhando, a distância é a mesma. Então, por exemplo, força elétrica também não muda. Todas as forças, de modo geral, né? Quando você muda de referencial, as forças são invariantes sobre mudança de referencial. Faz sentido isso aí? Beleza. Só que aí, olha que coisa mais maluca. Pera aí, eu tô te falando que tanto o referencial S quanto o S', esses dois caras, eles concordam a respeito da massa da partícula, que eles estão descrevendo o movimento, eles concordam a respeito das forças que atuam na partícula. Então tá aqui, ó. Os dois referenciais concordam sobre as forças, concordam sobre a massa, mas essa equação está me dizendo que eles discordam a respeito da aceleração. Concorda ou não? Mas peraí, se os dois caras medem os mesmos Fs, os mesmos Ms, mas medem acelerações diferentes, se um cara escrever, então, F é igual a ma, e der certo, e a conta fechar e a conta bater, ó, aqui realmente eu fiz aqui, gente, funcionou, viu? O F é igual a ma. O outro cara, se ele escrever F é igual a ma, certamente não vai dar certo, vai dar pau. O F vai ser o quê, então, na verdade? O F vai ser diferente de ma. Por que vai ser diferente? Ué, porque um cara mediu um F, um M e um A. Deu certo, a conta fechou. O outro cara mediu o mesmo F, o mesmo M, porém um A diferente. Então, certamente a conta não vai fechar. Se fechou para um, não vai fechar para o outro. Faz sentido não? Pô, é verdade, hein, cara? Então, peraí. Quando que esses caras vão concordar a respeito da segunda lei de Newton? Quando que o F igual a ma vai valer para todo mundo? Quem que pode escrever F igual a ma? Quando que valem, né, as leis de Newton? Bom, para valer, se todo mundo concorda sobre as forças, concorda sobre as massas, todo mundo tem que concordar sobre as acelerações. Que aí se o F igual a ma bate para um cara, bate também para o outro. Todo mundo mede mesmo F, mesmo M e mesmo A. Ah, é verdade. Para os caras concordarem, então, sobre as acelerações, o que a gente precisaria ter? Eu precisaria ter que a aceleração que o referencial verde mede da bolinha, então a aceleração da bolinha em relação ao S, tem que ser igual à aceleração da bolinha em relação ao S', o que implica que eu não tenha esse termo, isso aqui tem que desaparecer, porque é isso que essa equação está dizendo. Essa equação está dizendo que a aceleração que o cara verde mede da bolinha não é igual à aceleração que o cara azul mede.
ela é igual a isso mais um negócio aqui. Então é isso que a gente está conversando, aí você tem que entender. Aquela equação está me dizendo que a aceleração que o verde mede não é igual à aceleração que o azul mede. Tem um fator extra ali, o que faz com que eles meçam acelerações diferentes. Então se a conta fecha para um cara, não vai fechar para o outro. Beleza, então o que eu preciso ter para que a conta feche para todo mundo, esses dois caras têm que medir o mesmo valor de aceleração. Então eu preciso que isso aqui, ó, seja uma igualdade. Faz sentido ou não? Então aqui, ó, a nossa igualdade tem que ser... Opa! A nossa igualdade tem que ser... Pera aí, deixa eu tirar isso aqui fora que ficou meio estranho, né? Então aqui, ó. Aí, ó, nossa igualdade tem que ser... Opa! Isso aqui, ó. ABS igual a ABS'. As acelerações que esses caras medem tem que ser as mesmas. Então é isso que a gente precisa. Que aí todo mundo concorda, então, sobre as forças, sobre as massas e sobre as acelerações. Faz sentido? Então isso aqui tem que acontecer. Mas pera aí, para isso aqui acontecer, para eles medirem a mesma aceleração, esse termo tem que ser zero. Esse termo tem que ir embora, ou seja, o referencial S' não pode estar acelerado em relação a S. A aceleração de S' em relação a S tem que ser zero. É isso que está me dizendo, tá? Para que isso aconteça, para que eles concordem a respeito das acelerações, a aceleração relativa entre os caras tem que ser nula. Um referencial não pode estar acelerado em relação ao outro. Mas se um referencial não pode estar acelerado em relação ao outro, se o S' não pode ter nenhum tipo de aceleração em relação a S, centrípeta, tangencial, tanto faz, significa que ele pode estar o quê? Só duas possibilidades. Ou ele está parado em relação a S, ou ele está em MRU. Porque se não tem aceleração, a velocidade é constante. Não pode alterar o modo, direção e sentido, tem que ser um MRU. Então isso aqui significa que o nosso companheiro S' só pode ter duas possibilidades. Ou ele está em repouso em relação a S, ou ele está em MRU. Ou seja, se ele está em repouso ou em MRU, significa que com certeza o S' é o quê? É um referencial inercial, seguindo aquela classificação nossa. Não é isso? Volta aqui. Um referencial inercial é um referencial que está em repouso em MRU. Eu parti do pressuposto que esse referencial é inercial, então esse outro referencial só vai poder aplicar F igual a MA se ele também for inercial, se ele estiver em repouso ou em MRU em relação a um referencial, o que o faz ser também um referencial inercial. Então fica atento nisso, hein? Presta atenção. As leis de Newton, então vamos destacar essa observação, elas só valem em referenciais inerciais. Quando você muda de referencial, vai para um referencial acelerado, cara, se você escrever F igual a MA, vai dar errado. O F vai ser diferente de MA. Você fala, caramba, não sabia disso. Bom, isso aqui é mega importante, tem que entender isso aqui muito bem. Quem que pode aplicar F igual a MA? Aí você poderia se perguntar, então, então só dá para resolver problema que não tem aceleração? Não. Claro que não. Dá para resolver problema que tem aceleração, desde que eu fique atento e entenda que o único cara que vai poder resolver o problema, o único cara que vai poder equacionar F igual a MA é o referencial inercial. Se tiver um referencial acelerado na jogada, ele não vai poder escrever F igual a MA, mas eu consigo resolver o problema. Então, como assim? Para ilustrar isso, vamos colocar um exemplo para ficar mais claro. Um exemplozinho que a gente já até trabalhou, agora a gente vai voltar à máquina de Atwood. Então dá uma olhada, o exemplo aqui é o seguinte. Eu quero que você calcule para mim, então eu tenho uma máquina de Atwood que está dentro de um elevador. Aquela máquina lá, polo ideal, fio ideal, então fio inextensível, massa zero, tudo ideal. Então existe um campo gravitacional vertical para baixo, e se esse elevador não tivesse acelerado, se aqui não existisse, é aquela história que você sabe. A massa mzinho cai, mzinho sobe, a gente até calculou essa aceleração umas aulas para trás aí. Mas eu estou te contando que esse elevador está acelerando. Ah, então peraí, o elevador é um referencial não inercial, tem aceleração. Então eu estou te pedindo para calcular aqui, ó, quanto que vale a aceleração do A e do B. O A e o B são essas duas massas, vai, esse aqui pode ser o A, esse aqui pode ser o B, ou tanto faz, então enfim, quanto que vale as acelerações de cada caixa? A1 e A2, aceleração A e aceleração B, em relação ao elevador, então em relação a um indivíduo que está aqui dentro, e em relação ao referencial externo, inercial, alguém que está vendo de fora. Então, peraí, o que você tem que ficar atento? Será que tem como eu achar a aceleração em relação ao elevador? Ter como tem, mas o problema é que o menino que está aqui dentro, esse indivíduo aqui, ele vai ser um referencial não inercial, um referencial acelerado. Ah, então ele mesmo não vai poder aplicar F igual a MA. Então tem como resolver? Tem, desde que você fique atento e identifique que tem dois referenciais em questão. Um que não está acelerado, ele pode equacionar, e um que está acelerado, ele não pode equacionar. Então tem como resolver o problema? Tem. Então, aí olha só como é que a coisa é minuciosa, sem entender esse segundo caso, essa limitação das leis de Newton. Quando você olha para um problema desse, o aluno mais desavisado, que nunca estudou isso direito, ele fala, bota as forças aqui, F igual a MA,
Não, peraí. Aqui você tem que tomar um cuidado muito importante, que é quem que está escrevendo F igual a ma. Não é todo mundo que pode. As leis de Newton só valem em referenciais inerciais. Tranquilo? Então vou deixar vocês pensarem um pouquinho sobre esse exemplo. Na próxima aula eu vou retomar e vou fazer ele. Tenta rabiscar isso daí, tenta fazer isso antes de ver a resolução. Tenta aplicar essas ideias de referenciais inerciais e não inerciais. Beleza? Então obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima aula.